Dizia que ele gosta do quê? De trabalhar a cabeça, os pensamentos, a mente. Fui longe. Já está. Gosta de trabalhar a mente. Exato. Alguns já estão a dizer que é dinestivar. Não. Vamos dar mais uma dica. É jornalista. É jornalista de mão cheia. De mão cheia. Está sempre no ferro, alinhado. Sim. É jornalista. Vamos lá ver quem vai ser o primeiro a adivinhar aqui. Vai levar um brinde, uma camiseta daqui do podcast. Vamos lá ver. E existe quem um cantor aí das terras de lá que parece gêmeo. Sim, é parecido com um cantor. Não vamos aprofundar mais. É parecido com um cantor. Quem consegue adivinhar o nosso convidado hoje? Vamos lá. Quem consegue adivinhar? Até aqui ninguém adivinhou. Não adivinham em 1, 2, 3, 4. Waka África! Clemente Carlos. Quem conseguiu? Waka África. É isso. Pessoal. Waka África pode nos mandar uma mensagem no privado com o seu contacto. Depois nós entramos em contacto para lhe oferecer o brinde que ganhou por mérito. Nós somos democráticos e democratas são assim, entregam aquilo que é de mérito a quem ganha, não é? Exatamente, é isso. Estamos hoje com o Mano Clemente, ou Tio Clemente, como carinhosamente é chamado. Como sabem, esse espaço é aberto para todos e todos podem participar, não somente aqueles que estão ligados diretamente ao Ana Malala, mas nos propusemos a ser um espaço em que as pessoas podem vir para aqui expressar suas opiniões, independentemente das suas ideologias, das suas crenças, entre outras peripicácias existenciais. E hoje estamos com o Mano Tio Clemente e ele vai, obviamente, passar aqui conosco um tempinho. E para começar, óbvio, vamos focar a câmera nele para que ele possa saudar o pessoal. Bem-vindo aqui, obrigado por aceitar este convite para conversarmos um pouco sobre a sua vida, mas também e acima de tudo a vida do país. Muito boa noite, Cremil Chichong, Fênix. Boa noite, estimado telespectador, que agora nos acompanha através desta plataforma fabulosíssima que é, portanto, este podcast VM7. Para mim é um prazer enorme, portanto, fazer parte deste programa. Penso que é um dos primeiros. O podcast foi lançado há pouco tempo, portanto, para mim é uma honra imensa poder fazer parte, portanto, deste fabulosíssimo projeto ainda na sua fase inicial. Muito obrigada, Clemente Carlos. Clemente Carlos. Clemente Carlos. Quem é Clemente? Clementes. Homem Clementes. Exato. Quem é Clemente Carlos? Clemente Carlos. Eu sou um jovem moçambicano com um senso patriótico bastante elevado, mas isto começa desde a minha infância. Eu sempre fui uma pessoa que lutou contra injustiças. Se eu visse um senhor na via pública bater a esposa, sou daqueles homens, ou na altura criança, que parava e defendia a senhora, pedia para que o homem não batesse nela. Portanto, nunca consegui ver injustiças e ficar calado. Mas, muito bem, sou um jovem de 36 anos de idade, nasci na cidade de Maputo, no coração da cidade mesmo, e depois de um tempo saímos do centro da cidade, falo da cidade de Cimento, para um bairro periférico, em particular o bairro de Laulane, e lá continuei os meus estudos até uma certa fase na minha adolescência em que tive a oportunidade de viajar para a vizinha África do Sul para seguir com os estudos. E assim foi, portanto, a minha infância dividida, a infância e adolescência dividida entre dois países, Moçambique e África do Sul. E voltei da vizinha África do Sul depois de pouco mais de 10 anos. Isto quer dizer que terminei lá o nível médio e a minha formação na África do Sul. E eu decidi voltar para Moçambique para poder contribuir com aquilo que tinha. Fiz vários cursos de capacitação profissional, além do meu curso principal, que é a formação em jornalismo investigativo para rádio e televisão, o que se chama de Broadcasting Journalism. E eu decidi voltar a Moçambique para dar um pequeno contributo daquele conhecimento que me trazia para contribuir para um país melhor.
Portanto, esse sou eu. Podia muito bem estar a viver uma vida muito mais confortável fora do país, até porque sou docente também de língua inglesa, fiz formações na África no país, formações adicionais para a docência, mas já tinha comentado sul-africanos e não estrangeiros, já vinha dando aulas de inglês. Portanto, também em 2007 já viver na África tive a oportunidade de conhecer o continente europeu, que também me foi proposta a possibilidade de lá viver. Mas eu queria mesmo vir a Moçambique. Então, em 2012, vim de volta ao país para poder ser mais um jovem moçambicano em Moçambique, a dar o seu contributo para um país melhor. Confesso que também foi um pouco ingênuo, porque eu acreditava então as facilidades de vista tanto de desenvolvimento académico e profissional, ver lá fora também possível ver em Moçambique. Então houve uma certa ingenuidade do meu lado, mas não que eu esteja arrependido, só houve uma ingenuidade honesta em dizer isso, que eu acreditava que da mesma forma que a minha vida lá fora podia também ter este desenvolvimento cá em casa, até porque eu acredito que o crescimento de um vista académico e profissional é por mérito, tem que ser por questões burocráticas, mas infelizmente em Moçambique não funciona assim, ter o jovem mais brilhante, mais inteligente, mas se porventura ele pintar-se de uma cor que não agrade aos supostos filhos nos países, este processo pode ser condicionado. Então mais tarde vim perceber isso, porque eu nunca fui uma pessoa de bajular ou de abraçar uma causa dinheiro, que quer influência, facilidade. Eu abraço causas justas. Se podem ter certeza se porventura o partido no poder fosse um bom partido, estivesse a governar bem, eu estaria lá. Porque eu gosto de coisas bem feitas. Gosto de justiça, gosto de equidade. Eu não me sinto bem se tenho aqui a possibilidade, somos aqui três nesta mesa, tudo bem, somos pais. Contar o staff não está aqui, não está sentir-se mal, mas aqui na sala são 8 pessoas. Se eu tiver a possibilidade de partilhar o que eu tiver e todos nós fazemos uma refeição digna, eu sinto melhor. A ter que fingir que não tem nada, e vocês forem embora, depois ir para uma esquina comer porque não quero partilhar. Isto não é o meu caráter, assim eu não me sinto bem, porque eu sou da opinião que se cada um de nós desse um pouco mais de si. Peço talvez um segundinho aqui, porque estamos a registrar algum problema de som e estamos a receber aqui um feedback. Parece que já está resolvido. Vocês que estão a acompanhar, peço para certificar se o som já voltou, já está bom ou não, porque queremos ter uma comunicação saudável, uma comunicação limpa. Então vou pedir a todos que estão a nos acompanhar para certificar se o som já voltou. Quero pedir a todos para que possam certificar se o som já está bom ou não. Continuo a ver aqui comentários no sentido de que o som ainda não está bom. Então vou pedir... O som já está bom. Ok. Por favor. Já está bom. Já temos 3 pessoas. Ok. Então temos 3 pessoas que dizem o som já está bom, o som já está bom, o som já está bom, o som está bom, o som está bom. Pronto, também já tenho aqui, temos um homem que trabalha na qualidade desta live, deste podcast, e já nos certificou também que o som está perfeito. Então, desculpa aqui, Tico Clemente. Pronto, acho que vai entender, estamos na fase derradeira desse nosso projeto, então ainda temos que conectar alguns fios, ainda que estejamos em direto. Pronto, desculpa, falava ainda sobre a sua aversão a este sistema, não é? E, sobretudo, o fato de ter tido várias oportunidades que poderiam te proporcionar uma vida melhor, além fronteiras, mas mesmo assim decidiu abrir mão de todas as possibilidades que tem um bom currículo, fala línguas estrangeiras que lhe possibilitam, vamos dizer, viver praticamente em qualquer canto do mundo, mas também conheceu vários lugares e várias pessoas, até pelo seu tipo de trabalho,
que poderiam facilmente te colocar em lugares, vamos dizer, invejáveis. E mesmo assim voltou e está cá em Moçambique a combater este duro combate. Há uma curiosidade que sempre tive, para quem não sabe, Mano Clemente nunca foi de carros, sempre anda numa montinha, numa moto, vamos assim dizer, senão, talvez como não entendo muito de motorizada, vou chamar de montinha aqui, enquanto estamos a falar de uma monta, uma motorizada que é quase de invejar. Ora, isto está aliado ao seu estilo de humildade ou tem a ver com preferências mesmo. Eu nunca na vida, desde que te conheço há muito tempo, há anos, nunca te vi, por exemplo, a conduzir um carro, sempre é de moto. Eu podia até aliar a isso a uma questão muito curiosa que eu acho que todos os telespectadores têm. Quais são as qualidades do Clemente? Olha, primeiro, a questão da motorizada sempre foi meu sonho de infância ter uma motorizada. Sempre gostei de andar de motorizada e sinto-me muito bem nela porque também sou um pouco impaciente para com questões. Eu acho que é uma grande perca de tempo ficar uma hora e meia, 30 minutos parado no mesmo sítio a queimar combustível. Portanto, a motorizada nunca me decepciona. Sempre chego ao tempo que eu preciso lá estar. Ok. Então, é justamente por isso que eu ando de moto. É uma paixão. Quando estou num dia mais tenso, só de dar uma volta já relaxo, porque é uma terapia também andar de motorizada. E sempre sonhei, sempre gostei. Talvez também os sítios por onde eu já vivi, eu já andei, já vi vários intelectuais, mesmo de fato, andar de motorizada. Então, de alguma forma, isto poderia também ter influenciado a minha escolha. Mas não sou muito de carro. Também não tenho dinheiro, né? Também não tenho dinheiro. Sou uma pessoa que tem uma vida muito simples. E também o país, acho que, não digo que quem tenha boa vida seja necessariamente um malfeitor, não é por aí. Mas já, infelizmente, em Moçambique, pelo que eu tenho percebido nesses 12 anos que estou a viver cá depois do meu regresso, eu penso que, de facto, a maioria das pessoas que vivem uma vida honesta levam vidas simples. Tem um e o outro que com sua honestidade conseguiram construir o que têm e continuam a construir. Têm carros, têm casas, mansões. Mas eu sou um jovem típico moçambicano. Aquele jovem que sai do bairro, consegue uma oportunidade de emprego no centro da cidade e que vai juntando o seu salário para terreno, depois entra na obra, depois compra moto, depois compra um carro modesto de 200 e tal meticais. Então eu sou esse jovem, não pertenço às elites como algumas vezes pensam que eu tenho muito dinheiro, não tenho. E levo uma vida tranquila, graças a Deus nunca me vendi por dinheiro, não pretendo me vender. E posso dizer de forma aberta que nunca me venderei por dinheiro. Portanto, a questão das qualidades, eu diria que as minhas qualidades quais são? Eu gosto de ajudar o próximo quando posso, porque quando a gente fala de ajuda, dia seguinte tem 1000 mensagens no inbox de pessoas a pedirem ajuda, mas eu não tenho dinheiro para dar a ninguém. Até porque também sou pai, tenho responsabilidades, então não teria como ajudar pessoas. Agora, se tivesse, pode ter certeza que eu ajudaria. Se estivéssemos, por exemplo, num país em que a nossa rede social monetizasse e já estivesse a fazer ali alguns números bons, eu não teria problema em repartir aquele ganho na rede social com os outros, mas infelizmente tudo que fazemos na rede social é pro bono. Eu particularmente é uma dor que sinto bastante essa. Tenho, vamos lá, 30 milhões de visualizações, mas infelizmente não monetiza. Não monetiza, pois. Então, só já a gente diz que nós ganhamos muito dinheiro com redes sociais. Não se ganha nada. Em Moçambique, pelo menos, não se ganha nada. Então, as minhas qualidades são estas. É por isso que eu uso a minha rede social, pelo menos para postar jovens que estão à procura de emprego e, graças a Deus, já através dessas postagens, ajudei muita gente a conseguir emprego. Costumo postar pessoas que sofrem patologias severas e, graças a Deus, também muita gente, através das nossas postagens, já conseguiram emprego. Eu também estou no grupo que está a ajudar a Alcina, para além da Nilza Carona e o seu esposo. Sou uma das pessoas que também está nesse movimento e, graças a Deus, também estamos a lograr sucessos. Ela já tem praticamente tudo a postos para viajar para a Espanha. Vai passar por Portugal, primeiro vão para Portugal, à casa da Nilza, depois a Nilza e o marido vão acompanhá-las à Espanha. Então são coisas que eu me sinto feliz de poder fazer, ser este intermediário entre aqueles que não têm voz, não é? Acho que um dos princípios do jornalismo é
Voice of the Voiceless, que traduzido quer dizer a voz dos que não têm voz. Ok. Então, sinto-me honrado por fazer este papel intermediário entre aqueles que mais precisam e se calhar aqueles que têm um pouco mais, porque muitas vezes eu posto pedidos de ajuda e quem tem um pouco mais muitas vezes consegue repartir de forma generosa e ajudamos aqueles que precisam um pouco mais. Todos nós precisamos, mas há quem precise mais. Se hoje eu estou a reclamar que preciso de 100 mil meticais para um projeto, há quem está a precisar de 100 meticais para comprar pão. Então, as necessidades são vastas. Então, as minhas qualidades são estas. Não tenho nenhuma qualidade especial, não sou nenhum superdotado, não sou nenhum vidente, sou um jovem comum, mas que tem um grande amor ao próximo. Agora, sobre o jornalismo, que eu acredito que seja uma das tuas paixões. Qual é o desafio de ser jornalista aqui na Pátria Amada? Bom, Especialmente, desculpa, para o jornalismo, o tipo de jornalismo Investigativo. que fazes. Bom, para já, o investigativo eu não estou a exercer como tal. É que é em Moçambique. Eu vou explicar porquê. Porque é diferente se eu tivesse talvez um órgão de informação próprio. Porque quando nós trabalhamos, por exemplo, eu me lembro quando era mais novo, meu sonho era ser âncora de televisão, ser apresentador de notícia. That has been my dream, foi sempre o meu sonho, não é? Entretanto, existem fases, aquilo é uma promoção. Para tu chegares à bancada de apresentador de notícia é uma promoção. Não é só chegar numa televisão porque acha que tem um rosto bonito, acha que fala bem, vai ser âncora, não. As televisões têm um padrão que deve ser obedecido, há uma estrada que deve ser percorrida até chegar lá, que ele é o culminar, do ponto de vista de jornalismo televisivo, pelo menos, que é o que eu mais gosto. Agora, o que acontece é, eu chego, por exemplo, a Moçambique, por aí 2012, e fiz um estágio na Gungu Televisão na altura. E aprendi bastante, mas infelizmente não deu lá muito certo. Tivemos alguns atritos com o chefe de redação na altura, era uma pessoa muito rígida, mas tudo bem. Acabei entrando para outro, meu ofício principal, que é a docência. Fui dar aulas de inglês nas escolas privadas durante 6 anos. Então, em 2012, isso foi 2012, em 2018, eu entro para a TV Miramar como repórter. Fui fazendo a minha escada, subi para o MZ Noir, fui promovido ao MZ Noir, que é o noticiário que passava às 18h30, e graças a Deus ali consegui aumentar a fasquia da audiência, onde eu encontrei consegui elevar. Quando E dali fez depois me foi aquela proposto. reportagem com aquele homem, como é que é? Manuel Chang? Não. Tem um homem que violou a mulher. Ele queria bater. não Queria é? te bater. E disse, qual é o problema da filmação? Sim, ok, mas qual é o problema da filmação? Entendi que eu bati minhas coisas, mas ok, qual é o problema da filmação? Foi um dos momentos marcantes também da minha passagem na Miramar, mas também me marcou muito o facto de ter sido escolhido para ir à África do Sul cobrir a detenção de Manuel Chang. E tem uma coisa que, aliás, nem sei se é pertinente partilhar isto, mas tudo bem. Uma coisa que muita gente não sabe é que, pela facilidade linguística que eu tenho e o facto de já ter lá residido e falar as línguas da África do Sul, principalmente a língua inglesa, eu é que pude fazer, portanto, a negociação com o Ministério Público na África do Sul para que aquela reportagem fosse feita pelos órgãos de comunicação moçambicanos. Ok. Porque não era suposto que nós entrássemos no tribunal e gravássemos. E felizmente consegui pedir isso junto ao Ministério Público. E depois a juíza Sagra Subroyan acabou anuindo que nós filmássemos, porque nós explicamos que foi um caso sem precedentes, um caso de escândalo financeiro sem precedentes em Moçambique e que a mídia toda estava lá. Moçambique foi representado pela Miramar, STV, também esteve, penso que foi a mídia mais, na altura estava lá a o TVM. José. Este? A TVM naturalmente com o Simeão Panguano, o nosso grande cota, que infelizmente já partiu desta, não é? Mas estava lá o cota Simeão Panguano. Então, esta era a equipe que lá estava. Lembro também que o Borges Nhamiri do CIP também lá esteve, e alguns outros colegas, peço aqui perdão se não consegui mencionar a todos, e que só estavam na sala de tribunal, estávamos nós os repórteres. Era proibido a captação de imagens, alguma coisa parecida. Mas depois da minha intervenção, então foi permitido que nós entrássemos já com material para poder filmar. Então, para mim foi um marco muito, muito grande. Foi um dos trabalhos que eu fiz que mais marcou a minha passagem pela Miramar. Agora, falando da questão do âncora e não âncora, depois de irmos no ar, fui promovido para o Fala Moçambique. Foi ali onde eu já me senti lá muito bem. Agora, o que eu queria explicar já não é muito fácil
para uma pessoa que já é conhecido como apresentador de jornal fazer jornalismo investigativo, por um lado, porque já tens muita fama, como é que vais investigar? Quando eu chego, tio Clemente, não sei o que, todo mundo já sabe quem sou, está um bocadinho complicado. Mas também, por outro lado, existem certas investigações que não são assim muito bem vistas no país, por causa do controlo, né? Existe alguma censura que os mídias sofrem, há coisas que não nos é permitido assim, portanto, cavar a fundo. E até eu vejo algumas pessoas a lançarem piadas nas redes sociais. Moçambique não tem jornalismo investigativo, não sei o quê. Mas devemos perceber que tipo de país a gente está a viver. A censura ainda muito se faz sentir ainda com muita força. É por isso que é normal, por exemplo, ver o CIP, CDD a investigarem coisas que às vezes os mídias principais não investigam. É só prestar atenção na marcha que fizemos no sábado também. Praticamente fomos mais falados fora. Do que dentro. DW, RTP, RDP, do que os nossos canais. Mídia Até lá estiveram, mas depois o material passa por uma peneira. Quem diz isso não passa, ou passa só no jornal das 12, não passa mais às 18 nem às 20, porque alguém está interessado em abafar estes assuntos. Então, é mais ou menos neste sentido. Perfeito. Mas penso que é por aí. Muito bem, então seria interessante ficarmos o dia todo a explorar a sua rica e vasta biografia, mas precisamos obviamente entrar em outros aspectos também, porque aqui nós temos a cultura de abrir sempre linhas para as pessoas poderem ligar. Então vocês que estão aí em casa, daqui a pouco nós vamos abrir as linhas para vocês poderem colocar perguntas diretas ao Mano Clemente, mas vamos entrar naquilo que são suas opiniões como jovem, não é, moçambicano, em relação a este país, atendendo e considerando, sobretudo, o momento atual que o país está a atravessar. Temos, neste momento, um governo imposto, vamos dizer, a todos os moçambicanos pelo Conselho Constitucional, do qual tem sido, vamos assim dizer, entre aspas, não quero colocar palavras na sua boca, bastante crítico, não é? E temos igualmente vários fenômenos sociais que estão a decorrer, ligados ao custo de vida, com problemas de portagem, entre outras coisas. Então nós vamos entrar um pouco nessa linha de debate para colher aquilo que é a sua sensibilidade sobre esses pontos e quiçá também colocar aquilo que são suas ideias, aquilo que tu achas que poderia mudar este cenário. Então já vou colocando essa pergunta, não é? Em relação... por que é que o Mano Clemente é bastante crítico de forma viva, ou melhor, ao vivo, a este sistema, sobretudo ao partido Frelimo? O que é que lhe incomoda? Odeias o partido Frelimo? Deixa-me só começar também do fim. Eu gostava que respondesse a pergunta, se permitires, do ato que aconteceu. Porque eu acho que aquilo foi o culminar de toda a situação. Talvez vamos começar do fim para o início. O que seria o fim? O sábado? Exato. Que é o último acontecimento. Eu penso que eu disse numa entrevista que tive no canal do Fred Gessias que tenho pena de 3 grupos neste processo todo do sábado, da nossa manifestação. Número 1, tenho pena do governo de dia, neste caso da Frelimo, porque o governo e Frelimo não se diferem. Portanto, tenho pena do governo que é Frelimo, tenho pena da polícia, e número 3, tenho pena dos jovens que estão a criticar o que a gente está a fazer. Agora vamos explicar porquê. Sábado nós demos ao governo da Frelimo uma oportunidade de podermos distinguir o que é uma manifestação pacífica de uma manifestação violenta. Porque hoje em dia a narrativa que paira na sociedade é que as manifestações são no seu todo violentas. Portanto, quando tu tens um grupo de jovens até certo ponto intelectuais a trazerem uma abordagem extremamente pacífica, cumprindo com todos os parâmetros legais, todos os ditames da lei, para a realização de uma manifestação pacífica, e mesmo assim tu boicotas este movimento, então tu estás a dizer que, na verdade, não existem manifestações violentas. Em outras palavras, toda aquela violência que a gente viu foi algo que o próprio sistema, se calhar, apadrinhou para poder justificar alguma coisa que eles não querem, que são as manifestações. Porque quando as manifestações começaram de forma pacífica, a polícia ela estava e sempre esteve a disparar contra as pessoas. Entretanto, a partir do momento que a violência tornou-se gritante e os órgãos internacionais começaram a criticar, eles mudam de abordagem, saem de cena e começamos a ver uma série de pilhagens e de violência, e nesse momento conseguem apelidar as manifestações de violentas.
Portanto, eu penso que de alguma forma a polícia também jogou um papel nisso, porque podia muito bem ter travado aquelas ações que nós vimos. Há momentos em que a própria polícia, os militares aqui arrombavam os armazéns, e a gente tem isso gravado em vídeos. Portanto, o evento de sábado último foi uma oportunidade que a polícia e o governo podiam ter usado, ou primeiro o governo podia ter usado para podermos trazer uma pedagogia à sociedade de, olha, você quer manifestar, a nossa Constituição o defende. Entretanto, existem estes e aqueles parâmetros a serem observados, mas infelizmente não foi o que a gente viu. A gente viu um desfile militar, marcial, que a polícia decidiu, portanto, fazer como forma de mostrar o seu poderio. É como se um indivíduo de 40 anos quisesse lutar num berçário onde só tem bebês indefesos. É óbvio que essa luta já foi ganha. E foi justamente por isso que eu e os outros organizadores apelamos a que todos os jovens fossem para casa. Porque depois de ter sido reprimida a manifestação, nós começamos a caminhar pelos passeios, o que não é proibido. Nós temos uma demonstração a fazer pacificamente na Procuradoria, nada nos impede, até porque nós comunicamos. Então, usando a alternativa de caminhar pelo passeio, mesmo assim a polícia mostrou-se insatisfeita. Vinha atrás de nós e usava força para poder nos dispersar. Então, ali eu logo me percebi que havia uma intenção da polícia de provocar uma espécie de uma agitação para que justificasse qualquer coisa que pudessem fazer, como detenções, como agressão ou até mesmo mortes. Sim. Portanto, fazendo esta leitura, conhecendo também o histórico, se a polícia não tivesse agido como agiu nas manifestações, se calhar até nós pudéssemos desafiá-la. Mas como nós vimos que a vida não tem nenhum valor para a polícia, então aconselhamos os jovens a que mantivessem calma e que fôssemos a casa, porque não há necessidade nenhuma. Se você está num país como Brasil, África do Sul, na Europa, onde os direitos são, portanto, são apreciados com respeito à vida, então tu podes fazer o que nós fizemos. Neste caso, tu podias, por exemplo, ir pelos passeios até chegar ao ponto, sabendo que a sua vida está salvaguardada. Mas num país como Moçambique, onde um cão polícia, com todo respeito, tem mais valor que um ser humano, então não adianta. Tu tens que, em algum momento, render e simplesmente usar uma alternativa. Porque se a gente insistisse naquela, eu tenho a máxima certeza que alguém ia se machucar. Portanto, esta é a pena que sinto da polícia e do governo, que perderam essa oportunidade pedagógica de ensinarmos a sociedade. Número 2, o segundo grupo, naturalmente, penso que já falei, que é a polícia, que ela está a fazer um trabalho de clientelismo partidário, não vou dizer político, é partidário. Nós tivemos uma reunião, eu e o Cigaval, na quinta-feira da semana passada, no Comando Geral da Polícia, em que fomos aconselhados a adiar a manifestação. Nós perguntamos porquê. Eles disseram que o país está a sair de manifestações violentas, e nós argumentamos que, se está a sair de manifestações violentas, é hora agora de permitirmos uma pedagogia geral para todos verem que podemos manifestar todavia de forma pacífica. E também nós dissemos o seguinte: se eu estou a dar uma festa e as pessoas não estão dispostas a vir, quem decide se vou adiá-la ou não sou eu. Não é a polícia. A polícia começou a inventar coisas falaciosas, como, por exemplo, estão a vir jovens de Machaquene, da Mafalala, de Ulene, da Maquinac, falaram de Luís Cabral. Disseram que eles têm mensagens que confirmam que estão a vir esses jovens para se juntar a nós para causar confusão. Eu disse que era mentira. Eu disse na cara do comandante que o senhor está a mentir. Bom, num termo mais elegante, eu disse: senhor, essa informação é falaciosa. Porque nós temos organizadores da marcha. Esses jovens, ao confirmar isso, primeiro falariam conosco. Não tem como a polícia ter esta informação e nós que somos organizadores não sabermos nada, porque nós também temos a nossa inteligência, também temos as nossas pessoas espalhadas pela cidade que nos ajudam, portanto, a acolher essa sensibilidade. A polícia não pode pensar que eles são os únicos que têm a capacidade de filtrar esse tipo de informação. E nós conseguimos notar que a abordagem que nós trouxemos sobre não aos assassinatos contra ativistas e políticos da oposição não é uma abordagem que pudesse aliciar qualquer tipo de grupos violentos. Antes, pelo contrário, era uma abordagem totalmente pacífica. Por isso que nós sabíamos de antemão que aquela informação era de antemão falaciosa. E não havia nenhuma veracidade naquilo que a polícia estava a dizer. E nós dissemos que nós havíamos de seguir em frente com o nosso movimento, até porque uma manifestação é uma forma de comunicar. Nós estávamos a comunicar a nossa indignação para com o olhar impávido que a Procuradoria, o CIS, o CERNIC e a própria Polícia da República de Moçambique têm, portanto, demonstrado para com as atrocidades que acontecem aos membros da oposição. A gente não vê esse nível de desdém, de desprezo ou de indiferença para com o Partido Frelimo. Se um dos frelimistas, porventura, for arranhado, tu vês todo um aparato que é desmobilizado para poder salvaguardar a integridade deste frelimista. Mas quando são pessoas da oposição ou quando são pessoas, portanto,
quando são ativistas que muitas vezes questionam o governo do dia, estas pessoas são respondidas com uma violência sem igual. O terceiro grupo do qual eu sinto pena são os jovens, que muitas vezes vêm para a rede social e dizem que a sua marcha foi uma rocha. Primeiro, a marcha não é minha. Nós podemos organizar um movimento reivindicativo. Isso não significa que a marcha seja minha. O Venâncio Mondlane é um líder político da oposição. Não significa que a dor que ele sente pelas coisas que andam mal neste país sejam exclusivamente deles. Não, então eles devem ter um pouco de maturidade política. A marcha de Clemente Carlos. Clemente Carlos não tem marcha. Nós somos apenas, é como se fosse um pastor numa igreja. Se um pastor decidir que toda honra é para ele, então esse pastor não tem nada de homem de Deus. Porque um verdadeiro homem de Deus sabe muito bem que o serviço que está a fazer é um serviço de amor ao próximo, porque ele foi escolhido por Deus para ser usado para encaminhar as ovelhas